80 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 396 Ataque de vampiros iminentes. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy. Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Como Zhang Yang não fazia ideia de como acionar a missão Herança Vampírica, ele teve que simplesmente seguir o que Shiryu mandava. No entanto, ele não tinha medo de completar a missão, pois sempre podia deixar outros jogadores completarem a missão principal de herança. Todas as missões de herança eram iguais. Primeiro, eles precisavam completar uma série de missões para obter um pedaço do fragmento de herança. Segundo, reunir todos os fragmentos, que variam em diferentes tipos de herança, e começar a missão principal de herança. Por fim, complete a longa e arrastada missão em cadeia para obter a habilidade herança. Algumas heranças não tinham o mesmo primeiro passo, mas o segundo e o terceiro passos geralmente eram os mesmos. Os fragmentos obtidos não estavam vinculados por conta, o que significava que Zhang Yang podia completar todas as missões de herança e obter todos os fragmentos, apenas para dar a outra pessoa para completar a missão principal de herança. Shiryu cambaleou e ficou emburrada. Eu tenho amigos aqui. Eu não posso simplesmente abandoná-los. Jing. O relacionamento da Shiryu com você acabou. O quê? Apenas uma sugestão errada diminuiria o gosto de uma pessoa. Zhang Yang suspirou, mas entendeu algo. Se ele quisesse ativar a missão pré-requisito da missão Herança do Vampiro, precisaria manter uma boa relação principal com Shiryu, o NPC. Ele assentiu e disse, quando você lutava contra os vampiros sozinho, não gostaria de ter um parceiro com você? Shiryu virou o rosto para Zhang Yang. Seus olhos se arregalam de curiosidade. Guerreiro, você queria se juntar à minha luta contra o vampiro? Sim. Eu quero. Shiryu sorriu, mas seu sorriso desapareceu rapidamente. Agradeço. Mas só posso aceitar o pensamento disso. Não posso pedir que você arrisque sua vida por uma luta que não tem nada a ver com você. Zhang Yang riu. Bem, eu matei um deles. Já é tarde demais para eu desistir agora, não acha? Matar um ou 100 não faria diferença. Eu diria, Shiryu, que devemos cooperar juntos para expulsar os vampiros da cidade de Silent Hill. Shiryu sorriu. Você é um guerreiro confiável. Só para você saber, matar um vampiro foi fácil, mas você sabia que havia pelo menos 1000 vampiros no castelo. Os que acabávamos de matar eram apenas os mais fracos entre os vampiros do castelo. Além disso, um vampiro de patente mais forte tem o poder de dominar e controlar outros espectros de patente inferior. Eles poderiam facilmente nos afogar com a quantidade de inimigos. Zhang Yang sorriu. Matar um mar de monstros era sua especialidade de qualquer forma, graças à habilidade especial de espada que ele possuía. Chegar em 100 ou 1 milhão, ele pode matar todos. Não podemos dizer que não podemos derrotá-los se nem tentamos. Nesse momento, houve uma grande comoção do lado de fora da casa. Zhang Yang e Shiryu então trocaram um olhar e saíram. Para o que Zhang Yang menos esperava, havia centenas de vampiros alados pairando pela cidade, formando um círculo para impedir que alguém escapasse. Cada um deles gritou tão ensurdecedoramente que seus gritos poderiam facilmente perfurar o tímpano. É hora do sacrifício do mês. Havia uma voz feminina ecoando pela cidade. Embora não fosse barulhento, era muito claro. O rosto de Shiryu ficou pálido. Ela tremia de medo enquanto apontava para um dos vampiros no ar. E isso é Desionia. Ela é a segunda esposa de Madros, o rei vampiro. Seus poderes são imensuráveis. Por que ela viria? Porque ela está aqui. Ela nunca esteve aqui antes. Zanyu. Normalmente haveria mais de 10 vampiros durante o sacrifício mensal. Zhang Yang ficou em silêncio. Mas ele sabia que tudo era por causa dele. Mas era melhor ficar quietos sobre esse tipo de coisa. Vamos ver o que essa Desionia quer fazer. Shiryu sorriu amargamente e disse, não tenho mais palavras para te descrever, guerreiro. Seja imprudente ou forte, você precisa saber que Desionia é incrivelmente forte como vampira. Você. Suspiro por favor, me ajude. Expulse esses vampiros. Jing. Shiryu tem uma missão para você, perseguir os vampiros. Você aceitaria? Aceite, correr atrás dos vampiros. Nível de dificuldade, A. Descrição da missão. Expulse todos os vampiros da cidade do Silêncio do Granizo. Quando Shiryu morrer ou for levada, a missão será considerada fracassada. Progresso. Expulsar os vampiros.
Os dois se mudaram para mais perto da cidade. Os gritos dos vampiros eram tão altos que os moradores da cidade tiveram que tapar os ouvidos com as mãos enquanto corriam para fora de casa e se reuniam na praça da cidade. SHHH. Uma vampira disse com velocidade e graça. A vampira tinha cabelos longos que caíam até os pés. Embora o ar estivesse frio e o chão coberto de neve, ela usava apenas um vestido de noiva branco e fino. Ao contrário do cabelo preto e escuro, seus olhos eram vermelhos como sangue, brilhando em contraste com o fundo branco. Enquanto caminhava lentamente em direção à praça, ela tirou um longo chicote preto de couro e o enrolou em sua mão direita. Desionia, noiva do vampiro, amarelo dourado, Spectre, nível 87 HP, 1.740.000 defesa, 1.500. Não é à toa que Cheryl estava assustada. Os inimigos que ela enfrentou eram de nível de elite. Agora, caminhando em direção à multidão humana de Silent Hilton estava um chefe em camadas amarelo-dourado. Silenciosa e lentamente, Zhang Yang e Cheryl se misturaram à multidão e permaneceram em silêncio. Desionia caminhou em direção à multidão e conteve o passo quando estava a cerca de 3 metros da frente. Ela então virou a cabeça para o extremo esquerdo e olhou lentamente entre todos os moradores da cidade. Quando os moradores sentiam o olhar dos olhos frios e mortos de Desionia sobre eles, abaixavam a cabeça e fechavam os olhos, torcendo para que a vampira não os chamasse. Ela era como a deusa da morte, escolhendo a dedo qualquer um para dar seu último suspiro. Cheryl. Ela gritou. Quem é Cheryl? Destaque. Quando Zhang Yang quis cobrir Cheryl com sua enorme armadura, mais da metade dos moradores virou a cabeça e já havia fixado Cheryl. Zhang Yang cerrou os dentes. Esses homens deviam ser os preguiçosos que Cheryl mencionara antes. Esses porcos eram os que fariam qualquer coisa para sobreviver. Ah! Desionia suspirou como se estivesse apreciando a beleza de Cheryl. Que garota linda! Desionia bateu as asas uma vez e pairou acima do chão, pousando bem na frente de Cheryl. Zhang Yang se afasta, preparando-se para começar uma briga se ela fizesse algo com Cheryl. O restante dos moradores recuou uma boa distância. Desionia estendeu o braço esquerdo e acariciou o rosto de Cheryl com o dedo. Ela passou os dedos frios e pálidos até o queixo e lentamente se aproximou do pescoço. Vai se danar! Criaturas do inferno! Cheryl gritou enquanto rapidamente puxava a adaga que estava escondida atrás dela. Era a mesma adaga que matou o vampiro de elite com um único golpe. Que loucura! Desionia estendeu o braço e segurou os braços de Cheryl pelo pulso. Desionia apenas sorriu quando Cheryl lutava para se soltar do aperto de Desionia. Ela então puxou Cheryl para mais perto de si e encostou o rosto no seio de Cheryl. Ela respirou fundo e soltou um gemido satisfeito. Você cheira tão bem. Por onde você acha que devo começar com você? Disse Desionia brincando. Os moradores que estavam voltando haviam voltado para suas casas. Segundo a tradição, toda vez que os vampiros escolhiam o sacrifício da cidade, os moradores ganhavam mais um mês de um momento despreocupado antes de enfrentarem outra rodada de medo. Quanto ao que aconteceria com a vítima, os moradores da cidade não se importavam. Para eles, ver a luz por mais um dia era considerado uma bênção. Não havia tempo para cuidar de mais ninguém. Naquele momento, Zhang Yang, que estava pronto para atacar o vampiro, era a única pessoa que restava perto de Cheryl. Cheryl voltou os olhos e encontrou Desionia com raiva e desprezo. Não tenho medo de você, demônio. Ah! Desionia riu. Com a mão ainda firmemente segurando Cheryl, ela disse friamente, garotinha. Tenho medo de dizer que você usou o pronome errado. Pertencemos à grande raça dos vampiros. A maior raça que viveria para sempre. E você, minha amada Cheryl, não sou eu, somos nós. Você, meu filho, é um de nós. De cavalo. Cheryl xingou. Nesse momento, Zhang Yang avançou apressadamente e gritou alto. Cheryl, afrouxe o aperto. Cheryl ficou chocada com o movimento ousado de Zhang Yang, mas entendeu imediatamente o que ele queria fazer. Ela então soltou a adaga em suas mãos e deixou a adaga de prata cair no chão. Em velocidade relâmpago, Zhang Yang se abaixou e deslizou pela neve, pegando a adaga no ar. Enquanto ainda deslizava pelo chão, ele saltou para cima e esfaqueou Desionia com uma curva de meia-lua no ar. Adaga de prata sagrada, ferramenta, uso, abençoada com a água benta da igreja. Esta adaga é imbuída de grande poder para causar danos espectros. Devido ao seu teor de prata, seu poder contra vampiros aumenta ainda mais. Usos à esquerda. 3 requisito de nível.
80 era óbvio para Zhang Yang que Daesonia estava muito confiante de que ninguém desertaria. Mal sabia ela que a fraca comida realmente revidaria. Foi ainda mais surpresa para ela quando havia outro destemido que agiria contra ela. Esse movimento surpresa fez com que ela perdesse a adaga e ficou com um ferimento profundo e sangrento no peito. Menos 100,000. Os olhos de Zhang Yang quase saltaram ao ver o quanto de dano ele acabara de causar. Infelizmente, foi uma pena que fosse uma ferramenta e não um equipamento. Se fosse, ele poderia ter usado contra o rei vampiro e derrubado 1 milhão de HP do bicho com apenas 100 golpes dessa lâmina milagrosa. A RGH da Zionia cambaleou e imediatamente voou para o céu noturno. Pânico, raiva, arrependimento e, acima de tudo, a expressão de choque estava estampada em seu rosto enquanto ela se encolhia de dor. Matem esse homem. SHHH. SHHH. Os vampiros que preenchiam o céu noturno obedeceram a Zionia e desceram do céu em direção a Zhang Yang e Shiryu. Vamos. Zhang Yang puxou Shiryu para ficar de pé com um puxão forte e correu atrás dela enquanto os dois corriam em direção à casa de tijolos. Zhang Yang poderia invocar sua montaria e lutar contra os monstros com ela, mas teria que suportar os ataques físicos dos monstros. Como as desvantagens superavam os benefícios, Zhang Yang preferiu confiar na boa e velha casa de tijolos para protegê-los. Tão rápido quanto seus pés conseguiram se mover, os dois correram para dentro da casa, com Zhang Yang atrás de Shiryu. Só depois de ver Shiryu entrar na casa, Zhang Yang parou e fez a guarda na entrada. Aqui. Pegue, disse Zhang Yang enquanto devolvia a adaga de prata a Shiryu. Para ele, a adaga só podia ser usada 3 vezes. Mas talvez houvesse uma chance de Shiryu poder usá-la perpetuamente. Ela era, afinal, uma NPC importante para a missão. Com um grito alto, um vampiro voou perto da entrada. Depois, desacelerou, abrindo as asas e lançando suas garras afiadas em Zhang Yang. Oh! Vai se foder! Zhang Yang gritou e cortou o vampiro com a espada divina em sua mão. A situação piorava a cada minuto quando muitos mais vampiros desciam e formavam uma onda de inimigos. Eles começaram a gritar juntos para Zhang Yang. Menos 570. Menos 570. O grito formou uma onda visível no ar e causou quase 600 danos a Zhang Yang. O problema era que a onda sonora não podia ser bloqueada. Se fosse 1 ou 2 monstros, Zhang Yang conseguiria lidar muito bem. Mas quando o número ultrapassava 10, isso causava um problema, até mesmo para um tanque. Guerreiro. Viste isso? Shiryu gritou alto e tirou um pingente de prata. Seus olhos gritavam medo de perdê-lo. Zhang Yang não sabia para que servia o pingente, mas já que o NPC o havia dado a ele no momento do perigo, tinha que ser algo útil. Pingente de prata sagrado, ferramenta, descrição do item, abençoado pela água benta da igreja. Esse pingente anularia todo o mal e a tentação negativa que ele tem sobre você. Duração, 1 hora. Ao colocar o pingente, o número de vampiros já havia ultrapassado 100. Com um grito alto em uníssono, o ar literalmente se rasgou, formando ondas visíveis que viajavam em direção a Zhang Yang. Imune. Quando as ondas sonoras tocaram o caráter de Zhang Yang, a palavra imune fez tic-tac. Isso é coisa boa. Zhang Yang ficou extremamente satisfeito. Não pense que você é o único que pode gritar assim. Me assista. Brrr. Zhang Yang gritou e ativou onda de explosão, ao mesmo tempo. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 397, plano B-952. 953. Com apenas uma onda de explosão, os vampiros reunidos do lado de fora da casa ficaram atônitos. Mais de 30 vampiros receberam impacto direto dessa habilidade, o que causou uma alta chance de procsão para o efeito da espada do Devorador Purificador, de Zhang Yang. O habilidoso encadeou 4 procs e parou no 5º. Mesmo que a habilidade tenha ecoado 4 vezes, os monstros eram todos de nível elite, com barras de HP de até 85.000. 4. Onda de explosão, tinham causado apenas cerca de 5% do próprio HP. No entanto, o dano acumulado ultrapassou 120.000 danos. Era mais do que dança do céu e da terra, e dança caótica da corrente elétrica. Mas, onda de explosão, tinha só 20 segundos de tempo de recarga. Aquela entrada da casa de tijolos era um portão em forma de válvula, formando um bloqueio natural para uma pessoa.
A entrada forçou o vampiro a se bloquear, permitindo que apenas um monstro entrasse por vez. Zhang Yang estava preocupado porque não conseguia usar varrimento horizontal de forma eficiente. Na verdade, a habilidade não tinha efeito penetrante, o que permitia que ele atacasse apenas um vampiro por uso de habilidade. Obviamente, a habilidade, varredura horizontal, obtida por meio de uma missão oculta e classificada como a habilidade mais alta, teve o maior dano. No entanto, o efeito de área de efeito da habilidade foi completamente inútil nessa situação. Sem a capacidade de atingir múltiplos alvos, a espada perderia a capacidade de ativar corretamente. O DPS de Zhang Yang havia sido drasticamente reduzido. Mesmo assim, Zhang Yang bloqueou a entrada. Os vampiros que sofreram danos pelas costas não tinham como avançar. Irritados pela frustração, os vampiros gritaram novamente, fazendo as paredes vibrarem e ressoar com as ondas sonoras. Poeira e pedrinhas menores começaram a cair das paredes. Havia muitos outros vampiros que começaram a arranhar caminho pelas paredes de tijolos. No entanto, apesar dos efeitos, a casa de Sherry era feita de tijolos grossos e sólidos, e não de madeira frágil. A parede que cercava a casa e os portões permaneciam imóveis, enquanto as garras dos vampiros já estavam rasgadas. Sorrindo para Zhang Yang, ela disse com orgulho. Durante a construção da casa, o pai considerou a possibilidade de um ataque de vampiro. Ele escolheu os materiais mais resistentes para construir os tijolos que formavam a parede das casas e os portões. Esses vampiros não têm chance de destruí-la. Nem mesmo Desionia poderia quebrá-lo. Zhang Yang riu da declaração orgulhosa dele e perguntou, que tal as janelas do andar de cima? Não tema, as molduras das janelas foram cobertas e abençoadas com água benta. Se os vampiros entrassem pelas janelas, imediatamente virariam cinzas. Disse Shiryu. Para provar seu ponto, Zhang Yang ouviu um grito de agonia e o som de areia fina caindo no chão, vindo do andar de cima. Zhang Yang sentiu confiante de que Shiryu estaria seguro, e só então voltou para a entrada e concentrou toda sua atenção em matar os vampiros. Todas as habilidades logo foram liberadas sobre eles. Guerreiro. Deixe-me ajudar. Zhang Yang ouviu a voz dela por trás e sentiu um par de mãos quentes repousar em suas costas. O calor das mãos dela se espalhou e envolveu todo o seu caráter. Ele então ganhou um novo buff, Benção de Sherry, restaurar 3000 HP a cada 3 segundos por 30 segundos. Obviamente era uma habilidade de regeneração, de sacerdote, em esteroides. Nem mesmo o super curandeiro, Ain Shui, conseguia alcançar esse valor. No máximo, no nível atual, sua regeneração só podia curar menos de 2000 a cada tic. Com o buff de cura nele, Zhang Yang pôde relaxar um pouco. Mesmo que curar 3000 HP a cada 3 segundos não pudesse curá-lo muito, ele só recebia dano de um monstro por vez. Curar 1000 HP a cada segundo poderia facilmente equilibrar o dano recebido, e ainda ter muito mais sobrando. Tanto Zhang Yang quanto o Urso Branco faziam guarda na entrada, transformando cada vampiro que tentava entrar em um monte de cinzas. Embora houvesse 100 ou mais inimigos, Zhang Yang não teve problema em reduzir esse número com a ajuda de sua incrível espada. Eu te subestimei seriamente. Gritou Shiryu ao ver do que Zhang Yang era capaz. Zhang Yang riu e tirou, canhão laser, do seu inventário. Ele mirou em um dos pontos mais quentes entre os vampiros e disparou a arma parecida com um bazooka. Uma luz forte foi lançada e os vampiros ao redor foram danificados com 10.000 HP. Foi uma pena que o bazooka teve um tempo de resfriamento de 1 hora. Mesmo ainda tendo servo mecânico em seu inventário, ele realmente temia que o gigante devastador destruísse a casa como aparece no campo de batalha. Não era como se ele precisasse da ajuda dele por enquanto, então melhor prevenir do que remediar. De 300 a 100, Zhang Yang rapidamente matou os vampiros do lado de fora da entrada. Shiryu estava apenas parada em um canto, boquiaberta diante da habilidade de Zhang Yang. Tudo o que ela fez foi curar Zhang Yang em um intervalo de 30 segundos. Segure. Desionia bradou por trás. Sua voz carregava uma espécie de aura autoritária, e até Zhang Yang podia sentir o poder dominante dela. Capturem todos os moradores da cidade. SHHH. 1 a 1, os vampiros restantes que lutavam contra Zhang Yang batiam as asas e disparavam para o céu. Houve apenas um silêncio temporário antes que os gritos e choros ecoassem da praça. Zhang Yang pediu para Shiryu entrar na casa. Ah! A risada estranha de Desionia podia ser ouvida. Minha doce Shiryu,
É melhor você sair ou eu mato as pessoas da cidade. Zhang Yang estalou a língua e se virou para Shiryu. Não caia nas mentiras dela. Ela só quer que a gente se renda. Se ela quisesse matar os moradores, já teria feito isso. Shiryu ficou em silêncio e assentiu com a cabeça. Oh Shiryu tio, a voz brincalhona de Desionia foi ouvida enquanto ela descia e pousava em frente à casa. Zhang Yang permaneceu em alerta. Em suas mãos, ela segurava um homem mais velho pelo pescoço e disse: diga seu nome para Shiryu. Eu sou Mogi. Assim que o pobre NPC havia reportado seu nome, Desionia cravou suas presas no pescoço do velho. Não. Tio Mogi. Gritou Shiryu enquanto gritava. Ela abriu a porta da casa e olhou furiosa para Desionia. Após consumir o sangue do NPC, um tom vermelho sangue brilhou no rosto de Desionia, restaurando o HP perdido ao seu status completo. Sucção de sangue. Consome o sangue do seu alvo e cura 10% do seu HP a cada segundo. Dura 10 segundos. Tempo de resfriamento, 5 minutos. Zhang Yang sabe que a habilidade era só para vampiros usarem. No entanto, se ele obtiver a herança de vampiro, também herdará a habilidade. Tum. Desionia jogou agora falecido Mogi para um lado. Ainda havia algumas manchas de sangue em sua mão. Ela então levou a mão ao rosto e lambeu o sangue de forma brincalhona. Havia uma expressão orgásmica em seu rosto enquanto engolia o sangue. Agora você vê, minha querida, cansei de brincar com você, disse Desionia com um sorriso. Com um movimento rápido, ela pegou mais um morador que a vampira já havia capturado e disse: saiam agora ou eu mato o outro. E outro, até todos morrerem. Que tipo de doente faria isso? Zhang Yang suspirou profundamente. Pelo que é habitual, Shiryu certamente se entregaria para salvar seus amigos. Depois disso, ela seria sequestrada pelos vampiros e ele teria que ser o cavaleiro de armadura brilhante e matar o rei maligno para resgatar a donzela em perigo. Shiryu seguiu seu instinto e sucumbiu à ameaça de Desionia. Bem quando ela estava prestes a sair pelos portões, Zhang Yang teve uma ideia repentina. Ele então rapidamente agarrou o braço de Shiryu e colocou sua espada no pescoço dela. O gesto repentino chocou Shiryu, e até a própria Desionia. Confie em mim. Zhang Yang sussurrou para Shiryu. Ele então se virou para Desionia e disse: vá embora agora, ou eu mato essa mulher. Após a reação óbvia de Desionia, ela riu alto e segurou a barriga como se tivesse acabado de ver a comédia mais hilária de todas. Após uma longa risada, Desionia finalmente se acalmou e disse: você pretende nos ameaçar apenas com um humano? Você é louco. Mate ela se quiser. Vou encontrar outro humano para substituí-la. Qualquer humano, você diz, isso significa que ela não significa nada para você, então? Talvez eu devesse apenas estuprá-la e dar de comer para meu urso então. Zhang Yang apertou sua espada com força e fez um pequeno corte no pescoço dela. Quando o sangue começou a escorrer do ferimento, o pânico tomou conta do rosto de Desionia. Espere! Ela gritou. Zhang Yang sabia claramente que algo não estava certo. Se Shiryu fosse apenas qualquer humana, como Desionia acabara de descrever, os vampiros não teriam perseguido ela tão furiosamente. Como um NPC que desencadearia um evento tão drástico, como ela não poderia ser uma personagem importante. Pode se retirar agora, disse Zhang Yang provocativamente. Com grande desprezo, Desionia lançou um olhar fulminante a Zhang Yang. Depois do que pareceu ser um longo olhar entre os dois, Desionia gritou para os seus altos e bradou furiosa: volte para o castelo. Um dos vampiros veio até ela e se ajoelhou. Senhora Desionia, Lord Madrus ordenou que trouxéssemos Shiryu de volta ao castelo. Se voltarmos de mãos vazias, temo que o senhor fique extremamente descontente. Desionia bufou e disse: vá embora. Eu mesmo explicarei esse assunto ao senhor. Sim. Ouvimos e obedecemos. Todos os vampiros presentes responderam em uníssono. Eles abriram as asas e dispararam para o céu, desaparecendo em direção ao norte. Desionia foi a última a estar presente. Zhang Yang percebeu e não tirou a espada do pescoço de Shiryu por causa disso. Aproveite sua paz temporária. Eu voltarei. Desionia falou com tanta maldade que Zhang Yang soube que ela falava sério. Ela abriu as asas e voou na mesma direção que os outros vampiros. Zhang Yang então retirou a espada e comemorou. Parece que ganhamos. Sim, de fato. No entanto, você quase me matou ali, guerreiro. Jing. Você completou a missão, perseguir o vampiro. Obtido 3 milhões de pontos de experiência.
Quando Zhang Yang esperava uma missão de acompanhamento, a notificação do sistema terminou ali sem que nenhuma outra notificação aparecesse. Shiryu. Meu pai morreu por sua causa. Gritou alguém. Os moradores capturados de antes haviam se reunido na porta de Shiryu com expressões que falavam de assassinato e vingança. Zhang Yang puxou Shiryu e ficou à sua frente. Shiryu estava disposta a se sacrificar só para proteger vocês. O que te dá o direito de difamá-la? É ela. É tudo por causa dela. Aquelas criaturas não teriam nos atacado se não fosse por ela. Porque os vampiros poupariam nossas vidas no lugar da dela. Eu diria que ela é uma deles. Gritou um dos moradores da cidade. Sim. Que é minha garota. Vozes de moradores furiosos preenchiam o lugar, e Shiryu permaneceu em silêncio. Zhang Yang se virou e viu Shiryu em choque. Zhang Yang entendia seus sentimentos. Ela estava prestes a dar a vida para salvar as mesmas pessoas que a insultavam e ameaçavam de morte. Foi um ataque fisiológico massivo que Zhang Yang nunca conseguiu medir. A confiança e o amor pela cidade foram imediatamente destruídos. Zhang Yang suspirou e convocou seu urso. Vamos. Zhang Yang puxou Shiryu para cima e sentou-se atrás dela no urso. Com um rugido alto, o urso então galopou para longe dos moradores furiosos. Não havia motivo para discutir mais. Após um breve momento, os moradores começaram a perseguir Zhang Yang com fogo e forcados. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 398 O Jardim dos Vampiros. Os moradores perseguiram Zhang Yang por cerca de 2 quilômetros antes de parar para recuperar o fôlego. Embora tivessem parado, Zhang Yang ainda podia ver onde estavam, devido à luz do toque e os gritos altos e inaudíveis. Zhang Yang continuou cavalgando até chegarem a uma floresta densa antes de ajudar Shiryu a descer do urso. Com os olhos arregalados e desfocados, Shiryu finalmente cedeu. Por quê? Por quê? Zhang Yang suspirou. Era compreensível que Shiryu reagisse assim. Ela tinha apenas 16 anos, pelo amor de Deus. Zhang Yang tentou aliviar seu humor. Esses seus moradores da cidade são realmente assustadores. Shiryu sorriu fracamente e se virou na direção da cidade. O brilho em seus olhos ainda sugeria o choque de ter sido tratada duramente pelos moradores da cidade. Zhang Yang cruzou os braços e cedeu à imprudência. Espere aqui. Eu volto. Para onde você vai? Shiryu perguntou. Ela parecia recuperar algum nível de vigor. Vou matar aquele rei vampiro Madrus ou algo assim. Zhang Yang respondeu com um sorriso caloroso. Se aquele desgraçado está morto, ninguém vai te culpar por algo tão absurdo quanto você ser um dos vampiros. A expressão de Shiryu suavizou muito, mas rapidamente agarrou Zhang Yang pelo braço. Guerreiro. Não faça isso. É perigoso demais. Não posso permitir que você esteja em perigo por minha causa. Jing. Você ganhou um bom relacionamento com a Shiryu. Oh. Zhang Yang sorriu de lado. Você não precisa se preocupar comigo. Veja, eu tenho um monte de amigos muito fortes. Juntos, podemos matar Madrus. Guerreiro. Shiryu tentou convencer Zhang Yang a desistir de sua ideia imprudente. Tarde demais. Já decidi, disse Zhang Yang, confirmando sua decisão. Shiryu, eu não sei o que os vampiros querem de você. Mas eu sei disso. Você é extremamente importante para eles. Por isso devo pedir que permaneça escondida. Mantenha um perfil baixo e espere pelas boas notícias. Shiryu hesitou, mas acabou sucumbindo à confiança de Zhang Yang. Mesmo assim, depois de toda a confusão, Shiryu ainda não tinha dado nenhuma missão de acompanhamento. Por mais difícil que pareça, uma missão oculta certamente era difícil de ativar. Zhang Yang pensou consigo mesmo, agora que já tinha avançado com o evento até então, e confirmado que Shiryu era o NPC que daria a missão da herança vampírica, ele poderia simplesmente matar Madrus outro dia e não precisar voltar para Shiryu. Isso não seria uma perda de tempo, já que a garota não acionaria a missão. Zhang Yang sentiu confiante. Cuide de si mesmo. Vou indo agora. Boa sorte. Shiryu desejou felicidades a Zhang Yang e segurou a adaga com força, enquanto assentia com a cabeça para cima e para baixo. Zhang Yang cavalgou o urso e galopou o mais rápido que pôde em direção ao norte, onde o vampiro havia voado. Depois de cavalgar algumas centenas de quilômetros por sabe-se lá quanto tempo, Zhang Yang chegou a um jardim deserto. O jardim era enorme e largo. No meio do jardim havia uma coroa de flores. Neste lugar amaldiçoado, desprovido de qualquer luz solar, havia muitas plantações e flores estranhas que haviam crescido lindamente.
Quando Zhang Yang se aproximou da flora, percebeu que os caules das flores eram transparentes e o que fazia as plantas parecerem vermelhas era o sangue que corria neles. Atrás do jardim havia um prédio de 3 andares. Era óbvio que o prédio era extremamente antigo. Havia veias brilhando por toda a parte externa do prédio. O prédio escuro e negro estava envolto em enrolamentos de veias que só faziam parecer uma fera devoradora de homens que poderia simplesmente engoli-lo ao entrar. Separando o prédio principal do mundo exterior havia um portão de ferro que media a altura de 2 pessoas. Dentro do jardim de flores havia vampiros cuidando das flores, mas não estava claro o que eles realmente faziam. Zhang Yang empurrou os portões de ferro, que soltaram um rangido alto e enferrujado ao se abrirem. Montando o urso, Zhang Yang se movia devagar. Depois dos portões havia um longo pavimento branco. No meio da rota havia uma bela fonte de água grande. Depois disso, veio o prédio de aparência assustadora. Zhang Yang cavalgou lentamente em direção ao prédio. As patas do urso eram macias como as de um gato, sem fazer barulho ao se mover. No entanto, as placas de metal de sua armadura estavam constantemente colidindo umas com as outras, enquanto o urso oscilava para cima e para baixo. E socorro! Um leve grito de socorro foi ouvido vindo do jardim de flores. Zhang Yang pulou com som. Era extremamente assustador estar sozinho, em um lugar escuro e assustador. Com certeza qualquer um ficaria assustado ao ouvir um pedido de socorro nessa situação. Ele rapidamente parou e procurou a origem do som. Mas não importava o quanto procurasse, não havia nada de um humano para ser encontrado. Eu. O mesmo grito fraco foi ouvido novamente. Desta vez, Zhang Yang ouviu claramente. Ele desceu do urso e entrou no ramo de flores. Ele então se abaixou e puxou as flores. Quando as flores foram quebradas das raízes, literalmente sangrou. Zhang Yang continuou até encontrar um ponto fraco. Dentro da área havia um homem, ou metade do que parece ser um homem. O corpo já havia se descomposto na metade, raízes crescendo dentro dos órgãos do homem. Não é à toa que as flores conseguiam crescer tão lindamente. Seus nutrientes vinham diretamente de um humano. O sangue que corria nas plantas era sangue humano. Que cenário nojento! Parabéns ao designer. O homem abriu os olhos. Embora não conseguisse se mover, ainda conseguia mexer os olhos e lançou um olhar fulminante para Zhang Yang. Por favor, mate-me. Acabe com minha vida. Humano meio morto, normal, humanoide, nível 1 HP, 150 defesa. Zhang Yang quase vomitou ao ver o homem ainda vivo depois de tudo que passou. Tomado por pena e nojo, Zhang Yang concedeu o desejo do homem. Ele sacou sua espada e esfaqueou o homem no peito, encerrando sua vida torturada. Obrigado. Você. Enquanto a vida se afastava do homem, Zhang Yang recuperou sua espada, mas não havia manchas de sangue em sua lâmina. As plantas já tinham sugado o homem até secar. Nesse momento, uma sombra apareceu no chão e passou por cima dele. Zhang Yang imediatamente se escondeu. A figura sombria pousou graciosamente no chão e caminhou em direção a uma flor. A pessoa então pressionou os lábios na ponta da flor e começou a sugar o fluido dela. À medida que o líquido ensanguentado escorria da flor e caía no homem do homem, seu rosto pálido recuperava a cor. O homem continuou sugando o sangue da planta até que ela murchasse. Com óbvia regeneração de vigor, o homem abriu as asas e voou de volta para dentro do prédio pelo telhado. Zhang Yang soube então que esse era o método mais brutal para extrair e armazenar sangue de um humano. Mesmo que fosse só um jogo, Zhang Yang teve que aplaudir o designer e o diretor por criarem uma história tão incrível. Porque naquele momento, Zhang Yang estava tomado por uma raiva imensa. Ele pulou no urso e bagunçou suavemente a testa dele. É hora de um massacre. O urso rosnou baixinho e galopou em direção ao prédio. Eu sinto o cheiro de um humano. Um humano vivo. Ao contrário do jardim desprotegido, o prédio tinha 2 vampiros de elite de guarda na entrada. O sistema fazia os vampiros reagirem a Zhang Yang apenas quando ele entrava no alcance de agro deles, e não com base na visão. Zhang Yang iniciou a batalha com uma lança da obliteração, lançada contra o vampiro da esquerda. Aí! O vampiro estremeceu de dor. Os 2 alvos então investiram contra Zhang Yang. Menos 1,172. Menos 1,219. Com mais de 100.000 HP, Zhang Yang mal sentiu nada. Com base nos cálculos, os 2 inimigos tinham um ataque básico de cerca de 6.000. Apesar de ser mediano, foi feito para parecer um atirador de ervilhas, já que Zhang Yang tinha uma forte habilidade de redução de dano,
reduzindo quase 80% dos ataques deles. Zhang Yang fixou seu olhar naquele que já havia atacado antes e lançou uma série de cortes de espada. Que guerreiro forte! Tanta força, o sangue certamente seria de qualidade. Como homens famintos que não comiam há dias, os dois vampiros lamberam os lábios, babando ao ver Zhang Yang. Seus ataques eram fracos, embora rápidos. Meu sangue? Por favor, você não tem qualificações suficientes para provar meu sangue. Zhang Yang provocou. A luta foi um confronto 2 contra 2, com Zhang Yang e o Rei Urso de Orelhas de Ouro contra os dois vampiros. Com mais de 6.000 DPS, eles mataram facilmente o primeiro inimigo em apenas 15 segundos. Perdendo todos os 80.000 HP na batalha, o vampiro caiu no chão e se transformou em cinzas finas, que foram levadas pelos ventos. O segundo também foi derrotado em aproximadamente o mesmo tempo. É só isso? Zhang Yang zombou. Ele então empurra a porta. Para seu desgosto, a porta rangeu alto. Comparado ao exterior assustador, o interior do prédio assustador era surpreendentemente agradável. O salão inteiro estava iluminado pela luz quente vinda de um lustre de vela pendurado no teto. O corredor que Zhang Yang acabara de entrar era a sala de estar. Como se poderia esperar de uma família rica e antiga do oeste, o salão estava cheio de cadeiras almofadadas, uma maravilhosa mesa de madeira com detalhes e uma grande lareira. Havia mais de 10 vampiros bem vestidos, tanto homens quanto mulheres, tomando o que parecia ser vinho tinto. Havia até música tocando ao fundo, o que fazia parecer uma festa social para os snobs. Embora fossem classificados como espectros, os vampiros se consideravam uma das criaturas nobres. Eles pareciam superiores aos soldados esqueléticos, aos zumbis, e aos mortos-vivos que pareciam e agiam de forma selvagem. Os vampiros nunca se associariam aos outros e viveriam no castelo mais grandioso e sofisticado. Eles então se considerariam a raça sangrenta e recusariam ser classificados como parte dos espectros. Todos se voltaram para Zhang Yang no momento em que ele empurrou a porta. Todas as cabeças se voltaram para ele, o que imediatamente fez Zhang Yang pensar que ele acabara de cometer o pior erro de todos. Uma das belas damas riu e bateu palmas. Bem-vindo. Nossa! Que jovem forte! Ela enfatizou a palavra jovem. Outra mulher entrou na conversa e riu atrás de um leque de papel. Oh! Minha querida Poebe, controle seu desejo. Por que eu deveria, Lorraine? Imagine nós dois na cama, entrelaçados um com o outro. O prazer de tirar o sangue dele enquanto respira ao meu lado. Quem resistiria a isso? Ah! Eu preciso dele. Poebe gritou num gemido estranho, quase prazeroso. Ela se levantou imediatamente e abriu as asas, rasgando o vestido nas costas. Com velocidade relâmpago, a vampira avançou contra Zhang Yang, com as mãos à mostra e as garras prontas para esfaqueá-lo. Espero que não se importe que eu me junte a você. Poebe, disse a mesma mulher que a interrompeu. Cai fora. Por que você está sempre tentando roubar meus brinquedos? Era igual a antes e é igual a agora. Eu nunca gostaria de compartilhar os mesmos homens com você. Você sempre tem muito ruim. Os homens com quem você joga sempre acabam morrendo. Poebe rosnou irritada. Oh! Quem colocar as mãos nele primeiro será dono do guerreiro. Gritou a vampira chamada Lorraine. Zhang Yang ergueu as sobrancelhas, junto com sua espada e escudo. Por que eu não tenho voz nisso? Desista de lutar e se renda a mim. Poebe bradou enquanto ela voltava sua atenção para Zhang Yang. Havia uma certa aura nos vampiros ali. Como se cada um deles fosse forte. Mesmo sendo todos de nível elite, tinham nomes especiais em vez do substantivo geral. Esses monstros de elite eram fortes. Eles tinham mais de 200.000 HP e podiam ser chamados de mini-chefes. Zhang Yang lançou uma lança da obliteração em direção a Poebe e recuou lentamente até alcançar o lado de fora do prédio. Zhang Yang queria poder montar na montaria de batalha, para se permitir ser mais forte. Brum! Zhang Yang chutou a porta atrás de si e rolou para trás, bem a tempo de evitar os ataques de Poebe e Lorraine. Zhang Yang rapidamente pulou atrás do urso e estava pronto para atacar. Era uma pena que ele não estivesse pronto. Se tivesse sido, teria trocado a montaria de batalha pelo tartaruga mítico e ganhado ainda mais poder. Renda-se a mim, humano. Curve-se, e eu lhe concederei o prazer supremo antes de sua morte. Poebe provocou Zhang Yang enquanto arranhava seu caminho até ele. Depois de aparar vários ataques, Zhang Yang riu e respondeu, pena que você não é meu tipo. Ah! Lorraine riu.
Parece que está na hora de você mudar seu apelo. As duas vampiras continuaram tendo suas guerras ou palavras, mas os ataques físicos a Zhang Yang não diminuíram. No entanto, Zhang Yang não se importou. Seu principal alvo agora era apenas Poebe. Dançando com sua lâmina, Zhang Yang desferiu uma série de ataques que drenaram rapidamente os pontos de vida do inimigo. Mesmo que Poebe tivesse um pouco mais de HP que a média dos monstros de elite, ela tinha apenas 200.000 HP. Zhang Yang matou um HP de 80.000 em apenas 15 segundos, então no máximo levaria 40 segundos ou menos para lidar com 200.000 HP. Aí, Poebe finalmente se estremeceu de dor depois que seu longo HP ficou com mais de 20.000 HP. Antes que Zhang Yang pudesse dar o golpe final, ela disparou para o céu e voou até o jardim de flores. Droga! Zhang Yang xingou. De algum modo, ele sabia que ela faria isso. Não tente fugir. Lorraine bradou. Ao ver seu companheiro sendo atacado naquele estado, ela rugiu furiosa enquanto arranhava Zhang Yang. Zhang Yang não queria lidar com Lorraine ainda. Freneticamente, ele saiu do local, apenas para ver que Poebe havia pousado no jardim de flores. Havia um brilho de pânico em seus olhos. Com toda a força restante em seu corpo, ela correu rapidamente pelo jardim. Sua velocidade era tão rápida que Zhang Yang só conseguia ver flores desaparecendo em uma fração de segundo. Depois disso, houve uma forte rajada de vento que varreu a maior parte da poeira, revelando a parada no centro do jardim. Em suas mãos, havia sangue pingando, mas não era seu sangue. Era o sangue que escorria da flor. Com grande rapidez, ela sugou todo o sangue de cada flor e ganhou o status de bênção. Consumindo sangue fresco, recupere 10% de HP a cada segundo por 10 segundos. Mesmo que Zhang Yang fosse eficiente no uso de destrutivo golpe, não deixando intervalo entre o tempo de recarga da habilidade, 3 segundos haviam se passado desde que Poebe havia voado para longe. Quando ela começou a consumir o sangue, o debuff de destrutivo golpe já havia expirado. Mais 20,000. Mais 20,000. Droga! Zhang Yang xingou. Poebe já tinha começado a se curar, e em grande velocidade. Esperando chegar a tempo, Zhang Yang puxou as rédeas e fez o urso saltar 3 metros à frente. Destrutivo. Menos 8,343. Mais 5,000. Zhang Yang soltou um suspiro de alívio ao conseguir aplicar a habilidade, fazendo com que a recuperação de Poebe recebesse uma redução de 75%. Seu desgraçado! Poebe gritou o mais alto que podia. Ela então abriu as asas e disparou em direção a Zhang Yang, fazendo com que ele fosse empurrado para trás a uma grande distância. TCH. Zhang Yang se encolheu a puxar a rédea para não cair. Venha me pegar. Zhang Yang provocou e avançou contra os dois vampiros. Zhang Yang ainda focava seu fogo em Poebe em vez de Lorena. Após receber a interrupção, destrutivo golpe, durante sua sugação de sangue, ela só conseguiu curar mais de 40% de seu HP. Não. ACK salve-me. Não. Quer? Gritou Poebe enquanto perdia a cabeça quando Zhang Yang acertou o último ataque, que esgotou completamente seu HP. O ferimento que Zhang Yang cortou Poebe se transformou em uma brasa ardente. O âmbar se espalhou por todo o corpo, fazendo Poebe entrar em pânico. Por mais que tentasse arrancar o âmbar se espalhando por todo o corpo, não havia nada que pudesse fazer além de gritar com toda a força. Tão rápido quanto o tempo passou, o corpo inteiro de Poebe se transformou em âmbar brilhante antes de desmoronar em um monte de cinzas cinzentas. Poebe. Meu querido. Poebe. Não. Lágrimas começaram a cair dos olhos vermelhos de Lorraine. Ela se lançou contra Zhang Yang e o imobilizou. Desgraçado. Você matou minha filha. Quando eu terminar com você, você vai desejar que eu acabasse com sua vida agora. Eu vou te transformar em vampiro e te torturar por toda a eternidade. Ameaças à parte, Zhang Yang ficou ainda mais surpreso com o fato de que tanto Lorraine quanto Poebe eram mãe e filha. Que tipo de designer de jogos Adrian Teixe contratou? Todo o seu sangue é meu. Lorraine batia as asas com muita força, concedendo-lhe a habilidade de se mover com mais agilidade. Ataques vinham de todas as direções. Zhang Yang riu apesar de ter sido atacado por uma mãe louca que acabara de perder a filha. Quando dois monstros atacaram Zhang Yang, ele não se incomodou com isso. Agora que Lorraine era a única que restava, que tipo de problema ela poderia causar a ele? Zhang Yang se levantou e revidou ainda mais forte.
Assim como Poebe, Zhang Yang não demorou em matar Lohane. Quando percebeu, Lohane já tinha saído com apenas 10%. Como esperado, ela também correu em direção ao jardim para sugar as flores. Droga! De novo? Zhang Yang se repreendeu por ser imprudente. Ela não só se curou, como escolheu um lugar muito mais distante de onde Poebe estava. Zhang Yang xingou furioso e correu atrás dela com destrutivo na mão. Dessa vez, ele teve bastante sorte, pois quando Lohane disparou, o debuff, destrutivo golpe, ainda tinha mais de 7 segundos de duração ativa. Zhang Yang conseguiu alcançá-lo e desferir outro, destrutivo golpe, antes que o efeito passasse. Assim, Lohane havia se curado apenas 25%. Moleza, espremida como limão. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 399. O toque do vampiro. Tanto Lohane quanto Poebe haviam deixado cair um item estranho chamado Presa do Vampiro. Presa do Vampiro. Usar, coletar e combinar 7 presas de vampiro para formar um toque de vampiro. Hã? Disse Zhang Yang enquanto lia a descrição do item da Presa do Vampiro. Toque do Vampiro. Era um item de aprimoramento semelhante ao da Pedra Rúnica, e uma pedra de amolar usada em armas para aumentar seu poder. Como o nome do item sugeria, o Toque do Vampiro concederia um efeito de roubo de vida na arma escolhida para ser aprimorada. Como era um efeito raro, era mais forte do que o aprimoramento comum por outros métodos. O efeito de roubo de vida obtido com esse item não pode ser acumulado com pedras rúnicas nem pedras de afiar. Entre os 3 itens de aprimoramento, apenas um pode ser aplicado ao mesmo tempo. Diferente das pedras rúnicas feitas de artesãos de runas, ou pedras de afiar feitas de ferreiros, Toque do Vampiro só pode ser encontrado caçando os vampiros e coletando suas presas. Além disso, Presa do Vampiro só seria lagada por vampiros especiais e não pelos monstros normais sem nome. A taxa de drop era tão baixa que nem o chefe poderia lagá-los. No geral, o item era extremamente raro. Depois de coletar todos os saques de batalha, Zhang Yang sentou-se para se curar. Depois de matar 2 monstros de elite com HPs super longos que podiam se curar, ele sofreu bastante dano e ficou com menos de 20.000 HP. Zhang Yang ficou bastante aliviado que os outros vampiros que estavam no prédio realmente se juntaram à luta com Lohane e Poebe, dando tempo suficiente para Zhang Yang se curar. Após a cura, Zhang Yang entrou novamente na sala de estar. Em vez de lutar, os vampiros lá dentro ainda se divertiam com taças de vinho e conversas vibrantes entre si. Estavam alegres e felizes, como se alguém do grupo tivesse acabado de vencer uma grande batalha de algum tipo. Durante a iniciação da batalha por Poebe e Lohane, que havia quebrado a porta antes, Zhang Yang não precisava fazer uma aparição chamativa para entrar no salão. Nenhum dos vampiros lá dentro foi alertado com sua entrada. Zhang Yang escolheu atrair um monstro de cada vez. Escolheu um dos vampiros e atacou com ele, lança da obliteração. O vampiro que foi atraído se chamava Tolor, pulou do assento e voou em direção a Zhang Yang. Hein? Você é o humano de antes. Onde está Lohane? Onde está Poebe? O vampiro gritou surpreso. Zhang Yang sorriu de lado e acertou um ataque. Você logo vai descobrir. Desgraçado. Tolor bradou e atacou com o mesmo estilo de Lorena e Phoebe, mãos bem abertas, com garras afiadas prontas para desmembrar os membros de Zhang Yang. Embora o vampiro masculino parecesse muito forte, ele foi espancado até ficar em polpa por Zhang Yang. Ele também voou para o jardim para se curar, mas só adiou sua morte em cerca de 1 minuto. Tolor não largou nenhuma presa do vampiro, o que deixou Zhang Yang um pouco desapontado. Como trocar as folhas de chá de um bule, Zhang Yang derrotou todos os vampiros do salão 1 a 1. Felizmente, ele havia coletado todas as 7 partes das presas e formado um completo toque do vampiro. Toque do vampiro, iniciante, utilizável. Use em uma arma. Concede a habilidade de restaurar 5% de HP a cada golpe. Requisito de nível 80. A descrição do item dizia que o efeito de roubo de vida só seria ativo em caso de certo bem-sucedido. Isso significaria que habilidades como Golpe Trovão e Golpe de Escudo, que não atacam com a espada, não ativariam efeito de roubo de vida. No entanto, se Zhang Yang usasse habilidades multi-alvo em área como Onda de Explosão e Varrimento Horizontal, junto com o efeito de eco da habilidade da espada, tudo isso seria considerado. Pegue Onda de Explosão como exemplo. Mesmo que a habilidade fosse baseada no ataque da arma,
5% de 1178 seriam 60 HP. No entanto, se a habilidade fosse usada em um grupo de 30 monstros, e a espada ativasse por 4 contagens, o total curado ultrapassaria 7.000. Sem pensar duas vezes, Zhang Yang usou o item na espada e substituiu o efeito de roubo de vida pelo original. De longe, a profissão Runecraft não era forte nem opus suficiente. Só quando alguém conseguisse produzir uma runa de mais 6 e mais 7, só então seria considerada uma profissão poderosa que queimaria ouro paralelamente. Pelo menos, até lá, valeria cada centavo gasto. Zhang Yang encerrou o salão e seguiu em frente. Depois da sala de estar havia um longo corredor vazio que levava uma escada para o segundo andar. O prédio era o ninho dos vampiros. O sistema naturalmente dificultaria a passagem dos jogadores. Antes que Zhang Yang pudesse alcançar a escada, vampiros dos dois lados do corredor atacaram Zhang Yang em grande grupo. Mesmo sendo de nível elite, eram o verdadeiro nível de elite, diferente de Poeb e Lohane, que tinham muito mais HP e ataque. Naturalmente, Zhang Yang havia passado pelo corredor com facilidade e subido até o segundo andar. Antes que Zhang Yang pudesse observar o ambiente do segundo andar, uma figura branca disparou em sua direção. Havia um longo chicote preto em sua mão direita, todo enrolado até o ombro. O reflexo entrou em ação e Zhang Yang ergueu seu escudo em velocidade relâmpago. Inseto desprezível. Uma voz feminina veio rugindo por trás de seu escudo. A voz pertencia a Desionia, a segunda noiva do rei vampiro, Madros. Na altura dela, ela olhava para Zhang Yang com presas pingando saliva normal. Com um chiado alto, ela empurrou Zhang Yang para longe e desenrolou um chicote em seu braço direito. De novo. Zhang Yang não teve tempo de trocar a tartaruga mítica. Zhang Yang se xingou e saltou de volta em direção a Desionia. Menos 8,345. Mais 417 após 5. Defesa aleijada. O destrutivo golpe destrutivo de Zhang Yang causou mais de 8.000 de dano, o que por sua vez o curou por mais de 400 HP. Zhang Yang curou os lábios, satisfeito com os efeitos da habilidade passiva da nova espada. Mesmo descontando a cura possível de Xiaobashi e o reflexo de dano de Block, seu DPS ultrapassou 4.000. Isso significava que, a cada segundo, ele poderia recuperar pelo menos 200 HP. Era parecido com reduzir 200 DPS diretamente do chefe. Era uma pena que o DPS de um chefe amarelo ouro nível 80 fosse em torno de 2.000. Deduzir 200 disso equivaleria a um desconto de 10%. Sendo um alquimista que prepara poções para si mesmo, ele não tinha problemas em usar todas as suas poções, até mesmo as poderosas como a poção de recuperação de Troll. Os jogadores só teriam poções comuns à disposição, e as que Zhang Yang consumia o tempo todo eram pelo menos transmutação de grau 5. Nos últimos dias, Zhang Yang vinha preparando poções até perder a conta das pilhas que havia feito. As poções produzidas normalmente ou com transmutação de grau inferior eram todas vendidas na pequena loja de mercadorias ou jogadas no armazém da guilda. Apenas poções com transmutação acima do grau 5 eram usadas pelo próprio Zhang Yang. Com poções, fonte da vida, cura do berserker, muro de escudo, e outros meios e métodos para restaurar sua saúde, Zhang Yang não teve problema em enfrentar um chefe amarelo ouro 1 contra 1. Por enquanto, Zhang Yang provavelmente seria o único jogador na China capaz de derrotar sozinho um chefe amarelo ourado. Sucumbe e curva-se ao poder. Apresente-se como escrava para mim. Gritou Desionia enquanto dançava com o chicote áspero na mão. O mestre capturou Shiryu. A cerimônia do sagrado matrimônio está prestes a acontecer e não há nada que você possa fazer para impedir. Zhang Yang parou de respirar por um segundo. Shiryu foi capturada. Tão cedo assim? Zhang Yang suspirou. Ele esperava que essa história fosse um pouco diferente. No entanto, ao contrário do que pensava, ele esperava que algo assim acontecesse. Ainda assim, havia algo estranho. Quem e o que era Shiryu? Será que ela era tão importante que o último chefe a capturaria pessoalmente? Jing. Você recebeu uma seleção de missão, resgatar Shiryu. Você aceitaria? Uma janela de opção de missão apareceu de repente. Zhang Yang não leu a descrição da missão e aceitou imediatamente. Ele ainda tinha o chefe para derrotar primeiro. Sinto o desespero. Sinta o poder da escuridão te engolindo. Desionia bradou e riu alto como o próprio trovão. De repente, Zhang Yang sentiu-se um pouco trêmulo,
com toda a visão distorcida. Seu personagem se moveu e jogou o escudo e a espada no chão, cobrindo os ouvidos e começando a gritar como um maníaco perturbado. Grito do desespero. Faz o alvo cair em estado de desespero. Causa imobilidade e desarme. Dura 5 segundos. Que diabo? Zhang Yang ergueu a cabeça para observar Desionia. Tudo o que conseguiu observar era o brilho nos olhos de Desionia. Uma raiva semelhante de vingança queimando em seus olhos. NPCs ou monstros de alto nível teriam programação de IA mais alta, concedendo a eles a capacidade de ter memória. Ela nutria grande inimizade por Zhang Yang. Poderosa o suficiente para que ela nunca encontraria paz em seu tempo se não despedaçasse Zhang Yang em pedaços. Um escudo é uma arma suprema para um tanque. Sem equipamento, Zhang Yang havia sofrido mais de 9.000 danos em apenas um ataque. Sem um escudo que lhe concedia a habilidade de defesa e redução passiva de dano, Zhang Yang havia sofrido todo o dano não reprimido de Desionia. Zhang Yang imediatamente ativou Vontade do Guerreiro e dissipou o estado de desespero em que seu personagem havia caído. Com um rápido rolamento de barril, Zhang Yang pegou o escudo e a espada e rapidamente os reequipou. Felizmente, a chefe era uma NPC que não seria gananciosa em pegar o equipamento e ficou com ele para si. Se isso realmente tivesse acontecido, Zhang Yang teria largado o jogo com tanta raiva que nenhuma reencarnação o faria voltar a jogar. Desista das suas esperanças e sonhos e caia nas profundezas do abismo. Desionia gritou novamente. HMPH. Me engane uma vez, vergonha sua. Me engane 2 vezes, vergonha para mim. Vamos ver quanto tempo você aguenta isso. Zhang Yang lançou seu ataque. Grito do desespero, da Desionia teve apenas 1 minuto de recarga. Se fosse qualquer outro tanque, certamente teriam que depender de outras pessoas para sobreviver a esse chefe. A vontade do guerreiro deles nunca teria sido suficiente para durar a batalha. Zhang Yang, por outro lado, já havia maximizado o nível da vontade do guerreiro. A habilidade dele também tinha apenas 1 minuto de tempo de recarga. Assim que o chefe ativa Despairsek, Zhang Yang ativa instantaneamente Warriors Will para dissipar o debuff nele. Além disso, a habilidade garantiu um golpe de golpe crítico para o próximo, destrutivo golpe. Um golpe da habilidade causaria 15.000 de dano contra 17.000 de dano. Seria uma faca de 2 gumes para o chefe usar seu grito do desespero. Ela era uma chefe, mas nessa luta, Zhang Yang tinha habilidades de restauração de vida demais que literalmente fez o chefe parecer o jogador. Sem esforço meticuloso, Zhang Yang rapidamente reduziu o HP do chefe para 10% em seto desprezível. Eu deveria te esmagar e eliminar sua existência miserável. Gritou Desionia enquanto a confiança em sua expressão desaparecia e era substituída pela loucura. Ela avançou em direção a Zhang Yang, carregando um aroma floral e um abraço suave nos braços de Zhang Yang. Cis. Desionia segurou Zhang Yang com força nos braços e enterrou suas presas profundamente no pescoço de Zhang Yang. Paralisia vampírica faz com que o alvo fique paralisado, permitindo que o usuário tenha a chance de sugar o sangue do alvo. Dura 10 segundos. Como se Zhang Yang fosse aproveitar o momento e sentir seu peito voluptuoso pressionando contra o seu. Zhang Yang imediatamente ativou Vontade do Guerreiro e dissipou a imobilidade nele. Em 10 segundos, ele ganhou um buff que aumenta 50% do seu ataque. Mesmo com Desionia restaurando sua saúde, ela carregou o efeito de destrutivo golpe sobre ela, fazendo com que restaurasse apenas 25% da quantidade pretendida. Com um golpe rápido, Zhang Yang acertou com um destrutivo golpe, novamente, causando um ataque devastador. Seus 43.500 HP não eram mais suficientes para resistir ao ataque dele. A noiva do rei vampiro desmaiou com um gemido alto e se transformou em cinzas. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 400. Constância ao luta contra o chefe recompensou Zhang Yang com 2 equipamentos amarelo-ouro e 6 equipamentos cinza prateado. Entre eles havia uma adaga bastante forte, espinho de Desionia, amarelo-dourado, ataque com arma, 402 a 602 intervalo de ataque, 1,4 segundos DPS, 358 efeito de equipamento, concede 10% de chance de restaurar 500 HP em cada ataque. Requisito de nível 80. Mesmo que a adaga não estivesse à altura, ainda era uma das armas amarelo-ouro mais fortes que existiam. Certamente haveria pessoas que gostariam da adaga,
já que não havia muitas Violet Platinums circulando no mercado no momento. Zhang Yang pegou o saque e seguiu em frente. Havia muitos outros monstros pelo caminho que foram mortos e transformados em cinzas finas. Assim como se sentia feliz por os monstros terem concedido uma quantidade luxuosa de pontos de experiência, lembrou-se da missão que acabara de receber pouco antes da luta contra a Disionia. Resgate Shiryu. Nível de dificuldade, S. Descrição da missão. O rei dos vampiros, Madros, sequestrou Shiryu. A cerimônia para casar Shiryu com Madros, tornando-a a terceira noiva, acontecerá em breve. Guerreiro, você precisa acelerar para salvá-la a tempo. Duração restante, 2 horas e 47 minutos. Progresso. Resgatou Shiryu 01. Zhang Yang suspirou profundamente. Ele odiava missões com um limite de tempo. Ainda assim, para uma missão ser classificada no nível S, era compreensível. Além disso, o tempo necessário para completar a missão será levado em consideração para a pontuação final da missão. Os monstros do segundo andar eram basicamente níveis. Zhang Yang transformou a carne viva deles em cinzas acinzentadas sem esforço. Na batalha dos monstros normais, Zhang Yang havia recolhido muitos pedaços de seda. Como uma faca quente na manteiga, Zhang Yang havia massacrado todo o chão. Pouco antes de chegar à escada para o terceiro andar, ele parou e trocou sua montaria de batalha para a tartaruga mítica. Ele não cometeria o mesmo erro de antes. Depois de subir as escadas e chegar ao terceiro andar, foi imediatamente interrompido por uma mulher com um vestido branco familiar. A cor do cabelo dela era diferente da de Disionia. Ao contrário do negro profundo e carvão, o dela era loiro. Constance, noiva do Senhor Vampiro, amarelo dourado, Spectre, nível 87 HP, 1.740.000 defesa, 1.500 nota, intensamente ciumenta. A manifestação de inveja. Quando Zhang Yang estava pronto para ordenar que a tartaruga atacasse primeiro, ficou atônito ao ver a plaquinha verde. Guerreira, disse Constância ao ver que Zhang Yang havia chegado ao andar. Não se preocupe. Venho em paz. Um NPC com crachá verde significava um personagem amigável. Zhang Yang guardou a espada de volta na bainha. Não havia como Zhang Yang atacar um NPC com crachá verde. Por que você está no meu caminho? Constância estalou a língua irritada. Madros, o desgraçado. Quando se casou comigo, ele jurou me amar, e só a mim. No entanto, há 30 anos, contra a minha vontade, ele levou outra noiva para si. Ele se casou com Disionia. Quando jurou nunca mais assumir outra esposa, voltou atrás em suas palavras e escolheu aquele inseto humano. Não posso permitir que isso aconteça de novo. Guerreiro, vou te ajudar a matar aquele desgraçado. Uau! Então era isso que o ciúme faria com uma mulher. Quantos figurões cometeram homicídio só porque estavam insatisfeitos em ser um segundo plano? No contexto da antiga família chinesa, Zhang Yang sentiu com a cabeça. Certo. Com o chefe amarelo dourado ajudando na batalha, ele não precisaria invocar a Lin Shui ou qualquer outra pessoa para ajudá-lo a derrotar o último chefe. Como a luta contra o chefe não ia acontecer, Zhang Yang trocou a tartaruga pelo urso. Se tivesse esperado a tartaruga segui-lo até o último chefe, já teria deixado crescer uma barba tão longa quanto o cabelo da Rapunzel. Me sigam, disse Constance friamente. Ela fez um gesto para que Zhang Yang seguisse e liderou o caminho. Não havia monstros no terceiro andar, permitindo que ambos avançassem rapidamente e chegassem a uma sala no final do andar. Rangido. A porta foi aberta devagar, mas ainda assim fez um rangido assustador. Madros está lá dentro. Seja rápido, disse Constância ao entrar. O quarto estava escuro e silencioso. Estava tão escuro que Zhang Yang nem conseguia ver seus próprios pés. Era como se uma cegueira temporária tivesse roubado sua visão. De 20 a 30 passos à frente, ouviu o mesmo rangido, seguido de um clique alto. A porta atrás dele estava fechada. A luz começou a aparecer pelos lados. As tochas na lateral da parede do quarto se acenderam uma a uma e rapidamente iluminaram o ambiente. Quando Zhang Yang já estava acostumado com a escuridão do quarto, foi cego pela iluminação repentina, que o obrigou a fechar os olhos. Foi preciso algum esforço, mas depois que ele se reajustou à luz, abriu os olhos para observar o ambiente. O quarto era grande demais para ser chamado de quarto. Tinha aproximadamente 300 a 400 metros quadrados de largura. O problema desse salão era que havia quase 100 vampiros de nível de elite em cada esquina, com as presas à mostra para Zhang Yang.
Zhang Yang procurou freneticamente por Constância e encontrou parada no canto mais distante dele, rindo de forma sinistra. A plaquinha dela tinha mudado para vermelha. Zhang Yang foi enganado. Claro que seria. Todo mundo com um nível médio de intelecto também seria enganado. Constância era uma NPC amigável naquela época. Um jogador normal já trataria como uma companheira em vez de ficar cauteloso. Meus capangas. Matem o humano. Gritou Constância enquanto levantava os dedos pálidos para apontar para a localização geral de Zhang Yang. Os vampiros no salão abriram suas asas em uníssono, criando ondas de ar repentinas que lançaram a poeira no chão em todas as direções. Zhang Yang sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Não há como ele sobreviver à batalha contra 100 monstros de nível elite. Ei! Vamos lá. Zhang Yang rapidamente abriu sua lista de amigos e discou para An Shui. O quê? Estou ocupado treinando com a Aya. Cai fora. Disse An Shui preguiçosamente. Sem tempo para explicar. Coloque o charme agora. Minha vida está em risco aqui. Oh. Então você quer que a donzela salve o príncipe em perigo agora, né? Em segundos, An Shui chegou ao local. No momento em que apareceu no campo de batalha, foi recebida pelos gritos de centenas de vampiros. A cor desapareceu do rosto dela. Nada de surpresas assim no futuro. Vou morder seu nariz da próxima vez que me envolver assim. Chega. Hora da nossa habilidade. Zhang Yang bradou. Ele ativou Shield Wall, e só conseguiu sobreviver à luta graças à capacidade de cura da habilidade. Qualquer um saberia que, uma vez que a muralha de escudos terminasse, Zhang Yang seria despedaçado, mesmo que tivesse a defesa robusta de um elefante. Zhang Yang estendeu a mão, agarrou a mão clara de An Shui e ativou Céu de Nevasca e Orvalho Lunar. SHHH. 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 Menos 5,000. Menos 5,000. Menos 5,000. Como os vampiros podiam voar, o espaço era preenchido de forma bastante econômica por eles, aumentando assim a eficiência da habilidade. Matem eles. Matem os humanos. Gritou Constance com um grito alto. Ei, por que você sempre se mete em encrenca quando se trata de mulheres? Perguntou An Shui rindo. Por quê? Com ciúmes, né? Disse Zhang Yang. Por favor. Não estou falando das pessoas do jogo. Estou falando de Zhao Bin, Zhao Shui e Zhao Yu. Esses três são delicados. Uma beleza rara. Como não se afogar na beleza do trigêmeo? Disse An Shui. Ela estava com ciúmes. Zhang Yang franziu a testa, preocupado. Eles. Quero dizer, as meninas eram só calouras na universidade. HMPH. Só Deus sabe que tipo de pensamento sujo habita essa mente imunda. Enquanto conversavam, a maior parte dos vampiros já havia se transformado em montes de cinzas que profanavam a bela paisagem da habilidade. Uau, isso é realmente muitos pontos de experiência. Disse An Shui. Após 30 segundos antes da ativação da habilidade, centenas de vampiros foram mortos, deixando o salão vazio e sem vida. Desgraçado! Gritou Constance com raiva. Ela abriu suas próprias asas e disparou em direção a Zhang Yang. Zhang Yang riu provocativamente e aparou sua garra. Relaxa, mulher, logo você vai conhecer seus amigos. Constance ergueu a cabeça e olhou nos olhos de Zhang Yang com grande desprezo. Ela abriu a boca e gritou alto, fazendo Zhang Yang sentir uma grande dor nos tímpanos, forçando-o a cair no chão, fechando olhos e ouvidos, abandonando suas armas. Grito do desespero. Parece que era uma habilidade exclusiva da noiva de um vampiro. Zhang Yang imediatamente dissipou o debuff com vontade do guerreiro, e voltou à luta. Com uma rápida esquiva e virada, Zhang Yang voltou à frente de Constance, destrutivo. Menos 24,890. Um ótimo texto de dano explodiu com uma fonte um pouco maior, já que era um golpe crítico. Tanto Zhang Yang quanto An Shui ficaram um pouco surpresos. Você está mesmo usando um hack? Como você pôde causar tanto dano? Zhang Yang imediatamente abriu o diário de batalha e disse, foi um golpe crítico e um golpe de sorte empilhados juntos. O efeito bônus passivo de usar, vontade do guerreiro, era conceder 100% de chance de acertar um golpe crítico. Se esse ataque tivesse desencadeado um golpe de sorte, causaria um dano enorme 6x maior que o original. Agora que o exército de vampiros foi morto, Zhang Yang podia facilmente resolver o chefe sozinho.
Agora que um supercurandeiro havia chegado ao local, era mais certo que Zhang Yang venceria a luta. Combinando seu poder com o do urso, Zhang Yang basicamente transformou a luta em uma briga unilateral. Pouco depois, Zhang Yang ouviu um alto agarre-se e percebeu que o corpo de Constância havia ficado duro como uma pedra. Zhang Yang voltou a olhar para o personagem de Constância e notou um novo efeito de status em sua cabeça. Recuperação petrificante, imune a todo dano e efeito de status. Restaura 5% de HP a cada segundo. Dura 10 segundos. É necessário canalizar. Comparado à habilidade de recuperação do outro vampiro, a habilidade de recuperação de Constância até lhe concedeu uma invencibilidade de 10 segundos. Ela teria restaurado 50% do HP sem interrupção. Nem mesmo o debuff de destrutivo golpe afetaria. Após o fim dos 10 segundos de duração da habilidade, Constância abriu suas asas, quebrando a proteção de pedra, como uma borboleta saindo de um casulo. Ela pairou a alguns metros de altura. Suas asas agora estavam maiores e lançavam uma sombra sobre Zhang Yang. Este é o presente do rei quando ele me concedeu a imortalidade. Surpreso, Constância sorriu com ironia. Agora ela tinha 60% de HP restante. Zhang Yang zombou. A menos que a habilidade tivesse um tempo de recarga de apenas 2 minutos, Zhang Yang poderia ter matado o chefe antes que ela tivesse chance de ativar recuperação petrificante, pela segunda vez. Quando um jogador ganha a herança de vampiro, ele também ganharia essa habilidade? Mais ou menos. Zhang Yang assentiu. Na verdade, é por isso que estou aqui. Para farmar os fragmentos de herança. A herança é forte, mas não combina com você. Por favor. Não é como se eu quisesse isso em primeiro lugar. Com pressa, Constância foi morta antes que pudesse ativar a recuperação petrificante, pela segunda vez. Como com qualquer outro vampiro, Constância gritou e fez cena antes de virar cinzas. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.